Bem-vindos ao podcast da Movia, o Conecta, que liga você a tudo que se fala sobre tecnologia, inovação e principalmente a rodovias. E hoje estou aqui com o Diogo Stibler, diretor de operações da Via Ápia. Diogo, prazer estar aqui com você, obrigado por estar aqui hoje. Vai ser um prazer bater esse papo. Bom, prazer é todo meu, Pedro, representando aqui a Via Ápia, e para falar bastante sobre tecnologia hoje, os novos projetos, então, para a gente é um grande prazer. Obrigado mais uma vez. E, Diogo, para começar, eu acho que tem uma pergunta que todo mundo gostaria de falar, de fazer, né? O Rodoanel é um dos trechos mais esperados, tá? Sobre a concessão da Via Ápia. Se não me engano, ganhou há 2 anos aí a licitação do trecho, né? E tá um projeto há muitos anos sendo aguardado pelo paulistano, pelo estado de São Paulo como um todo. Como está o projeto? Em que pé estamos? Quando a gente pode ter uma expectativa de começar a funcionar? Queria primeiro desmistificar alguns pontos quanto a isso e trazer a tua visão aí. É uma ótima, boa primeira pergunta, né? O Rodoanel Norte, de fato, é o principal projeto atual da Via Ápia e a principal obra do estado de São Paulo. De fato, o paulistano quer saber, né? Quando a gente vai ter todo o Rodoanel fechado, né? Uhum. No estado de São Paulo, na cidade de São Paulo. O projeto ele foi reiniciado, né? Nós ganhamos o processo licitatório tanto da parte de construção quanto a parte operacional, um contrato de 31 anos, né? E Perfeito. nós retomamos as atividades de obra em abril de 2024. As obras estão bastante intensas e bastante avançadas para que a gente consiga, já no final agora de 2025, ter a primeira parte dele, o trecho de cerca de 20 quilômetros entre as rodovias Presidente Dutra e Fernão Dias entregues à população. Então, Perfeito. hoje são mais de 5.300 pessoas trabalhando, Caramba. portanto, bastante gente. A gente tem as obras bastante intensas no trecho para que a gente consiga cumprir, de fato, essa meta importante para o Estado. Então, primeiro trecho agora, final de 2025 e a conclusão dos 44 quilômetros, né? Adicionando, então, portanto, o trecho entre a Fernão Dias e a Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, que fica Perfeito. mais ou menos na interseção com a Rodovia dos Bandeirantes, até setembro de 2026. Então, essa é a nossa expectativa e é o prazo que nós estamos trabalhando. E eu acho, pelo que eu entendi, estudei, está até antecipado, né? Tinha uma perspectiva aí de estar um pouco mais para frente, mas eu acho que está dentro do cronograma, ou até mesmo um pouco adiantado, né? Pelo que eu estou percebendo aí. Muito bom. E me conta uma coisa, esse trecho ele já nasce pedagiado, ele já tem uma... Qual que é a previsão disso? Tem um projeto já de pedagiar esse trecho? Como que está essa parte efetivamente? Pois é, a Viap trabalha, né, de fato, com o contrato de concessão que foi lançado pelo Uhum. Estado de São Paulo. Nós já devemos iniciar com o tráfego da rodovia, já com todo o sistema de pedagiamento implantado. Perfeito. É uma inovação no Estado, que a gente já nasce com o sistema de free flow, que é o pedágio eletrônico, portanto, já embarcando essa tecnologia que é importante, né? Quando a gente fala sobre o aspecto da comodidade, da Perfeito. segurança viária, a gente tira a praça de pedágio, aquele elemento estranho, né? Até Sim. a rodovia. A rodovia ela foi feita para velocidades diretrizes altas, portanto, o pedagiamento eletrônico Uhum. ele traz esse aspecto da segurança viária embarcado. Então, a gente já tem a expectativa de que já no primeiro trecho, a qual eu mencionei, né, no final de 2025, já com o sistema de free flow implantado. Legal. E dentro desse projeto, qual que é a expectativa qual que é o tamanho? A gente está falando de quantos pórticos de free flow? Qual que é a extensão desse projeto hoje? Esse primeiro tramo que nós iremos entregar, ele vai trazer dois pórticos de free flow. Legal. Um de quem está indo no sentido Dutra-Fernão Dias e outro o contrário, né, Fernão Dias-Dutra. E aí, de fato, esse trecho percorrido vai ser o trecho cobrado pelo sistema de pedágio eletrônico. E na tua visão, qual que é a expectativa para quem é um motorista de melhoria, né? Não só com o trecho, mas também de ter o free flow. A gente conhece a parte técnica, a gente sabe dos benefícios, né? De não ter paradas, de ter maior velocidade média no trecho, mas assim, no teu ponto de vista, o que além, né, do rodoanel em si, mas já começar com o free flow, quais são os grandes benefícios que trazem aí para o motorista nesse trecho? É importante que a gente ressalte muito esse aspecto da segurança Uhum. viária.
O free flow ele acaba trazendo ou desatando Perfeito. algumas situações que não eram muito bem adequadas para o pedágio de bloqueio, que é aquele pedágio tradicional que nós conhecemos. Sim. Então, vai ser possível, a partir dessa instalação, que se pense e que se fale bastante a respeito do pedágio por quilômetro rodado, Perfeito. que talvez seja o estado da arte, quando nós falamos tecnicamente do free flow. Então, esse trecho norte, nascendo com essa modalidade de pagamento, sem dúvida alguma, isso vai destravar muito essa discussão do Perfeito. pedágio por quilômetro rodado. E é um trecho que a gente tem expectativa de ter um tráfego grande de caminhões, né? Então, onde tem um benefício ainda maior, muitas vezes, possivelmente para quem transita aí por aí com caminhões, tem um fluxo grande esperado de, basicamente, de extravasar um pouco ali da região de São Paulo, tirar do tráfego da região de São Paulo, jogar para o Rodoanel e é um volume alto esperado de caminhões no trecho. Né? Então, acho que isso traz um benefício muito grande também para o transportador. Né? Imagino que o transportador esteja bastante ansioso, com bastante expectativa aí para esse pedaço. Dentro desse sentido, tem, além do Free Flow, tem algum outro projeto que vocês estão trazendo para esse trecho de tecnologia? Não sei se está previsto um HS-WIN, balança, algo do tipo, só para entender mesmo o que tem aí hoje no radar de vocês. Pois é, Pedro. O Rodoanel Norte, ele é um dos contratos mais novos, né, lançados pelo governo do estado de São Paulo, por meio da Artesp, a Agência Reguladora dos Transportes do Estado. E ele já traz embarcado uma série de aspectos de tecnologia que buscam e visam, de fato, essa comodidade, essa segurança, melhor orientação para o motorista do trecho. Então, além do free flow, que talvez chame mais a atenção, Sim, né, nós temos também a proposta de HS-WIN, que é a pesagem em movimento. legal. Então, o motorista, isso é o ciclo completo, né? A Uhum, gente sabe que a pesagem ela é dividida em duas partes, no modelo mais tradicional, mais sim, arcaico, né, que é a pesagem seletiva, uhum, que ainda, para aqueles veículos que têm uma situação de um peso maior, eles são colocados num ponto de pesagem lenta. uhum, Então, essas duas situações, né, são todas embarcadas dentro da pesagem dinâmica, na qual o caminhoneiro vai poder trafegar na velocidade regulamentar da rodovia perfeito. e ter seu veículo pesado. Acho que uma grande inovação nesse modelo do Rodoanel também é a implantação do sistema LTE 4G. Legal. Então, todo o trecho do Rodoanel, inclusive os túneis, né? Nós Uhum, teremos 7 túneis duplos no trecho, são seções aí de mais de 3 quilômetros de túnel ao longo dos 44 quilômetros, toda a extensão com o 4G disponível para o legal. motorista, então faz com que a concessionária e o cliente que trafega pela rodovia tenham uma comunicação permanente. Né? Uhum, Então, qualquer situação de urgência, de emergência, a gente sabe que acontece, sim, né? Dentro desse ambiente, o cliente tem uma comodidade, tem uma condição de conectividade grande e rápida para que a concessionária consiga dar a resposta. perfeito. Muito bom, muito bom. E agora falando um pouco dos bastidores aqui, eu gosto bastante de saber essas histórias por trás dos panos. O que tem sido um desafio para vocês na implantação dessas tecnologias, na implantação do Free Flow ou de qualquer outra tecnologia? Porque hoje eu acho que a gente tem um ponto de vista. O Free Flow já tiramos várias místicas sobre o Free Flow, é mais acessível do que se parece, porém ainda existem vários aí aprendizados a serem feitos. Dentro da Via Apple, o que vocês têm enfrentado de dificuldades na implantação de tecnologia, o que vocês estão buscando superar hoje dentro desse ambiente de tecnológico onde a concessionária passa a estar 100% conectada. Né? A gente não consegue mais falar da concessionária sem conexão e o 4G está aí para isso. O que vocês estão enfrentando de dificuldades ou estão aí aprofundando mais os conhecimentos ou que superaram de fato? O que eu percebo é que a gente passa um momento muito bom sob o ponto de vista de interação, especialmente com os órgãos públicos, no Uhum, sentido de que a sociedade cobra o avanço. Né? Quando perfeito. a gente fala em inovação num ambiente como o nosso, ambiente rodoviário, nós estamos falando de longos períodos, né? Perfeito. Para que a gente consiga, de fato, testar, validar, transicionar o modelo antigo para acostumar o cliente, o usuário da rodovia, para de fato esse produto ele amadurecer. Eu acho que nós estamos vivendo esse momento de amadurecimento de algumas tecnologias. É natural que o mercado também se estabilize Perfeito. por conta dessa transição. Então você convive
com o ambiente híbrido, né? Ao mesmo tempo que o motorista vai passar por uma praça de pedágio de bloqueio, vai entrar no trecho do rodoanel e vai enfrentar o free flow. Então, a comunicação com o cliente e a orientação bem feita, sem dúvida, são chave do sucesso, né? Além do aspecto da tecnologia, como eu mencionei, né? Toda a cadeia de fornecimento ela está se acomodando nesses novos modelos, para que, de fato, a gente tenha um mercado competitivo e que todas as concessionárias consigam se posicionar já com novos métodos, já dando essa condição para o cliente Brasil afora. Isso traz um ponto super importante, que é a gente muda da perspectiva de usuário para cliente. O nosso usuário da concessionária ele passa a ser, de fato, um cliente que exige uma prestação de serviço, um atendimento, conectividade e tem uma relação muito mais próxima com a concessionária. Eu acho que isso é um ponto que eu sempre coloco aqui no podcast, para as reuniões que eu participo, que é a gente tem que ter uma visão para o usuário final, tem que ter uma visão para o cliente e atender a expectativa dele, né? Eu acho que antigamente, com os modelos anteriores, era uma certa distância, né? Essa distância do usuário, uma distância do cliente, e agora a gente está ficando cada vez mais próximo, felizmente, e isso é incentivado também pelos órgãos reguladores, o que tem sido bastante positivo. E dentro desse ambiente de vocês, qual que é a expectativa aí para os próximos passos, né? Então a gente tem percebido, agora entrando mais na nossa praia de tecnologia aqui, tem algum projeto que você visualiza, que tem avançado bastante dentro da ViaApp, ou está esperando um pouquinho para avançar? E para dar um exemplo e contextos aqui, a gente tem participado de muitas discussões sobre IA, sobre inteligência artificial, né, de fato, machine learning. Tem algo dentro da ViaApp que vocês já estão mirando, olhando, ou pelo menos estudando, para que possa avançar nesse sentido? Nós temos diversas frentes de estudo. Uma que eu gosto bastante de citar, porque mexe com o aspecto da segurança do motorista, é o melhor aproveitamento dos dados, né? As concessionárias, de uma forma geral, e aqui no estado de São Paulo, que o ciclo de concessões já começou há mais de 25 anos, portanto, a gente tem uma qualidade de banco de dados, de comportamento que a gente anota, né, em relação ao que acontece na rodovia, é a melhor utilização disso. Perfeito. Né? Então, quando a gente fala de segurança viária e tendo uma base de dados rica, eu acho que a IA entra como um meio de tradução. E traduzindo isso para que a concessionária, de forma ágil, coloque em prática ações operacionais, ações de engenharia, para, de fato, corrigir essa condição. Né? Então, a ViaAppia tem já em implantação um projeto muito interessante, que é a colocação de uma plataforma de IA dentro da sala de controle, do centro de controle operacional, analisando o comportamento, utilizando dados de diversas fontes, os nossos dados históricos, analisando dados também de ferramentas disponíveis, como o Waze, como o Google Maps. Legal. Além de todo o aparato de tecnologia, os periféricos que nós temos espalhados ao longo da rodovia, para antever o comportamento inseguro. Né? Então, eu não mencionei, mas também dados climáticos, né? E a gente fala, é um tema que está também na crista da onda, a gente falar também dos efeitos climáticos. Então, quando a gente coloca todos esses elementos e tem a ajuda da inteligência artificial para processar tudo isso, sem dúvida alguma, o operador da sala de controle, eles têm melhores instrumentos para gerir a rodovia, para antever um acidente, antever um comportamento inseguro. Então, eu destaco bastante esse projeto, né, de ter um motor de fusão de dados, e é isso que a gente está buscando ter na nossa sala de controle para dar a melhor qualidade de atendimento para o motorista. Não, perfeito. E além da operação em si, eu acho que a gente estamos vivendo um momento único que, com o Free Flow, com o pagamento digital, com essa conectividade, a gente consegue ter um perfil completo da concessão, da rodovia, com o perfil do usuário. Né? Antigamente, a gente talvez não tinha essa visão clara, mas com os dados construídos através de um poste com Free Flow, de pagamentos em si, a gente consegue ter a idade da frota, essa visão da frota que passa a nossa concessão, e perfil de idade e assim por diante, e começar a construir uma base de dados mais rica, considerando, é claro, a operação, entre outros dados, essa interconectividade dos dados também, que eu acho que é super importante e fundamental. E dentro desse processo que vocês estão vivenciando hoje, Diogo, qual tem sido o maior aprendizado, na tua visão, de implantação dessas tecnologias? Posso dizer que a concessionária já está operando, é claro, mas assim,
o que vocês estão aprendendo dentro desse novo ambiente, que você pode compartilhar aí com a turma e que faz sentido aí até destacar mais tempo para isso. Eu acho que o aprendizado tem sido enorme, né? Uhum. Como eu disse, né? A gente está num momento de transição de muitas das tecnologias que estão constituídas há 30, 40, Sim. 50 anos, né? O pedágio de bloqueio, Uhum. o processo de pesagem. A gente acabou se acostumando muito com falta de conectividade dentro do ambiente rodoviário. Eu acho que todo esse aparato de tecnologia que a gente tem tido condições de estudar para ter a melhor aplicação no ambiente tem sido muito rico. Né? Sim. Então, a troca de todos os stakeholders, Uhum. né, toda a cadeia de fornecimento, trabalhando também com os órgãos governamentais, construindo a 4 mãos, a 6 mãos, a regulamentação de tudo isso também, para que a forma e a modelagem seja aplicada no modelo ganha-ganha, né? De Perfeito. que o motorista Perfeito. ganhe com comodidade, que o Estado também conceda a melhor qualidade também de rodovias, seja no ambiente concedido ou não concedido, Uhum. e que, de fato, toda a cadeia de fornecedores e prestadores de serviço também estejam bem orientados para entregar aquilo que o motorista precisa de fato. Perfeito. E como tem sido a sua visão interna de mudar esse pensamento? Não só de quem já trabalha em concessão há muito tempo, eu vejo muito isso na prática, né? Quem trabalha em concessão é Highlander de concessão, tá aí há muitos anos, como você disse, tem projetos de 20, 30 anos já, muita gente está aí há muito tempo e às vezes essas mudanças enfrentam alguns desafios. Como tem sido trabalhar isso internamente na Via Ápia? O que vocês têm de fato promovido internamente para mudar um pouco essa mentalidade? E eu acho que vocês estão numa vitrine super importante, que o que acontecer no Rodoanel aqui com certeza vai ser espelhado para várias outras concessões. Então, como tem sido isso internamente, fazer essa gestão e essa mudança de pensamento, porque isso de fato vai ser referência para muitas outras, né? Sem dúvida alguma. Eu acho que a Viap é uma empresa relativamente nova, apesar aí dos grandes projetos, né? Nós Uhum. estamos falando do Rodoanel Norte, nós temos outros 1.400 quilômetros que já estão em operação em algumas outras concessionárias, como a Rodovia das Colinas, a Uhum. Nascentes das Gerais em Minas Gerais, a Rodovias do Tietê, também aqui no estado de São Paulo. E, de fato, nós temos, apesar de novos, né, nós temos bastante experiência embarcada, temos profissionais que já estão há bastante tempo Uhum. percorrendo esse mercado, mas também temos profissionais que são oriundos de outros mercados, outros Legal. negócios. Então, eu acho que esse mix, né, Uhum. que existe na constituição do quadro de colaboradores tem trazido algo muito saudável, que são as discussões que são enriquecedoras, o inconformismo com o status Perfeito. quo, né, que eu Perfeito. acho isso é muito interessante, né? Quando a gente fala de transicionar um modelo de pedagiamento, por exemplo, existe uma discussão aberta sobre o tema, né? Uhum. De modo que a gente consiga ter a percepção do cliente, que é o mais importante, de que aquilo é um benefício Perfeito. e não uma dificuldade. Né? Uhum. Então, toda essa discussão técnica dentro do ambiente da concessionária, e aí extrapolando também com toda a cadeia produtiva, tem trazido essa modernização. Eu acho que tem sido bem legal. Perfeito. Muito bom. E olhando um pouquinho para o pedágio, para o free flow, trazer um pouco aqui para o que a Movia faz também um pouco, né? A gente trabalha especialmente do pagamento para frente, digamos assim. Bom, que basicamente a gente cuida aí, de fato, de todo esse processo de pagamento de um pedágio free flow. Dentro disso, eu estou visualizando que no futuro próximo a gente vai conseguir alcançar a interoperabilidade de fato. Ou seja, ter projetos interoperáveis, onde a gente pode transacionar o pagamento da concessionária, da passagem da concessionária em vários ambientes, em vários sistemas. Qual que é a visão de vocês sobre isso? O que você vislumbra a longo prazo dentro desse ambiente? Né? Mas para a gente entender mesmo como está o radar de vocês quanto a isso, isso também vocês veem esse benefício, né, para o usuário, e eu acho que isso acaba promovendo aí para todo mundo também, Uhum. não só para as concessionárias, mas para os usuários, muita liberdade e muito mais conveniência. Eu entendo que o Brasil, de uma forma geral, não só o estado de São Uhum. Paulo, tem caminhado nessa direção, que eu acho muito acertada, da interoperabilidade, facilita a vida. Eu acho que essa é uma visão bem constituída, porque olha do cliente final para dentro da Perfeito. concessionária e não o contrário, né? Impondo ali um modelo
que seja menos conveniente, né? O Brasil é um país de dimensões continentais, a gente entende ali que dentro dos nossos ambientes nós temos os veículos light users, que nós Perfeito. chamamos, né? Que usam pouco a rodovia, pequenos trajetos, mas também nós temos uma quantidade muito grande dos heavy users, Perfeito. né? Que muitas vezes você tem um caminhoneiro saindo ali da Zona Franca de Manaus, sentido Porto Alegre, né? Perceba que quando a gente tiver com esse modelo do free flow bem escalável, né, a dificuldade que se impõe, né, ao motorista, ao cliente final, em relação à passagem em inúmeras concessionárias e a forma de pagamento, né? Já que nós temos uma abertura aí para aquele motorista que tem o tag, que é o cliente cativo ali do pedágio eletrônico, ou mesmo aquele que quer fazer o pagamento avulso, não se adaptou por algum motivo, ou ainda não se adaptou a esse modelo. Então, quando a gente fala de interoperabilidade, é justamente dar um canal único, né? Para que o motorista consiga ali identificar todos as suas necessidades de pagamento, evitando ali aquilo que a gente de fato não quer, que o motorista seja penalizado. Perfeito. Muitas vezes por uma falta de conhecimento ou uma falta de comunicação eficiente. Perfeito. Né? Então, eu vejo que a gente tem ido para um caminho correto, né, de oferecer isso. Eu acho que os órgãos têm sido muito diligentes em regulamentar o tema, participando também a sociedade civil da discussão, do debate, e eventualmente pode ser que a gente até demore um pouquinho, mas pelo menos construir o modelo de forma correta é o caminho certo. Perfeito. E o que você acha que falta para a gente dar um passo nessa construção? Do ponto de vista da concessionária, eu entendo que existem vários receios, tem um ponto de vista tecnológico também, e tem uma questão, é claro, regulamentar também, que precisa ser construída, né, junto com os órgãos reguladores. Mas o que você acha que falta para a gente dar mais um passo para que a gente possa colocar projetos de interoperabilidade no ponto de vista da concessionária? Eu acho que intensificar um pouco as discussões, né, entre os órgãos, talvez buscar uma interlocução mais uniforme entre os órgãos, o órgão nacional e os subnacionais. Perfeito. A gente hoje tem projetos de concessão muito bem constituída nos estados também. Então, São Paulo talvez tenha sido o carro-chefe, mas hoje a gente tem um programa muito bem constituído no Rio Grande do Sul. Perfeito. No estado do Paraná também a gente tem evoluído. Minas Gerais tem construído, tem sedimentado bem o caminho. E a partir daí é importante que exista um alinhamento entre esses diferentes órgãos, poderes concedentes, né? Como a gente utiliza no nosso jargão aqui, para que a gente consiga ter uma regulamentação que se converse entre essas diferentes esferas, para que no fim do dia o cliente não precise se adaptar à medida que ele migra de uma rodovia federal para uma rodovia estadual, ou mesmo de uma rodovia de um estado para o outro. Então, eu entendo que se intensifiquem as conversas e que elas sejam mais uniformes para que a gente dê celeridade para o tema. E eu acho que a gente está dando bons passos, né? Então, tivemos a portaria recente, que já começa a dar um primeiro passo, existem várias consultas públicas, a gente tem tido várias discussões nesse sentido, então acho que nos próximos anos aí veremos bastante inovação e eu acho que a gente vai conseguir alcançar, talvez não o estado da arte da interoperabilidade, mas chegaremos próximos, eu acho que isso vai trazer bastante conveniência para o usuário e eu acredito que isso traz muito mais recurso também para a concessionária e, de fato, o usuário não vai ser penalizado e eu acho que isso é um ponto super importante aí para a nossa evolução. E caminhando um pouquinho mais aqui na nossa discussão, como vocês veem hoje, isso é uma dúvida pessoal minha, não sei se tem algum projeto relacionado, mas eu estive aqui com o pessoal, com o Denis da Tamoios, ele falou de um projeto super legal dos veículos elétricos. Como que está esse ambiente para vocês? Porque eu acho que na região de São Paulo, especificamente, já encontra um volume alto de veículos elétricos. Existe alguma iniciativa para esse tipo de veículo? Isso, de fato, não estava na nossa pauta aqui no nosso roteiro, mas foi uma dúvida minha que eu estou bastante curioso para saber. Mas muito legal você perguntar desse tema. É um tema que também está sendo alvo de muitas discussões dentro da organização. A gente tem evoluído bastante já com parceiros, tanto montadoras como locadoras também de veículos focados na eletrificação. Eu acho que não é surpresa para ninguém falar que o grande X da questão, o grande paradigma é o processo de carregamento. Exatamente. Né? O veículo, a gente já tem inclusive concorrências, né? A gente roda na Marginal Pinheiros, na Marginal Tietê aqui, a gente já percebe uma profusão, né, de modelos de veículos elétricos.
Só que a gente não encontra essa mesma condição no ambiente rodoviário. Por quê? Porque são as longas Perfeito, distâncias, né? Então, perfeito. aí onde o veículo, de fato, depende de uma assistência de carregamento dentro desses trajetos mais longos, ainda não é encontrado isso para o motorista, né? Então, acho que o mercado, talvez, ele tem crescido exponencialmente ano Uhum, a ano, mas em volumes pequenos, né? uhum. A Viapia, ela entende que um dos seus papéis fundamentais é fomentar ou dar condições de infraestrutura para que esse motorista do veículo elétrico ele venha para a rodovia, tenha Perfeito. condições de carregamento e, de fato, cumpra a função principal da alteração de tecnologia, Uhum. né? Que é buscar ali sustentabilidade, a menor emissão no nosso meio ambiente. Então, esses projetos, eles visam inicialmente abastecer a frota da concessionária, que não é uma frota pequena, e a Legal. gente tem uma expectativa de migrar quase que metade da sua frota já até o final de 2025 para uma frota elétrica, Muito bom. de novo, né, com parceiros em montadoras Uhum, ou parceiros também com locadoras de veículos especializados. Isso tem sido visível dentro do uhum. mercado, essa expansão desses negócios. Ao passo que nos próximos anos a gente tenha 100% da nossa frota, né? E a gente não fale mais de veículos a combustão. A gente tem um processo já bem regularizado dentro dos ciclos das nossas frotas já com um conceito de eletrificação. Muito bom. E eu acho que esse estímulo também é necessário para que, de fato, aumente aí o uso e consumo, de fato, do veículo elétrico nas rodovias, que isso, de fato, é um grande impedimento aí para quem é usuário, proprietário de um veículo desse, é não ter pontos de abastecimento, suporte e uma assistência efetivamente. Eu estou vendo que realmente as concessionárias estão avançando bem. Inclusive, existem projetos desses veículos elétricos, não só os veículos elétricos, né, mas outros tipos de veículos, de terem até os próprios sistemas de cobrança embarcados. A gente está trabalhando em várias evoluções nesse sentido, e eu Uhum. acho que isso no futuro, o céu é o limite, né, no ponto de vista de tecnologia, para fazer bastante coisa aí para esse perfil de veículo. Mas muito bom. Vamos para um bate-bola final? Vamos? Vamos lá. Uma ferramenta de trabalho que você não abre mão. O que eu tenho percebido de alguns anos para cá é que o assistente virtual tem sido uma ferramenta assim indispensável, né? Perfeito. Eu acho que agiliza muito o raciocínio, algumas atividades que são mais manuais. Então, de fato, ter o assistente virtual próximo, né, para consulta, Perfeito. para atividades que demandariam mais tempo, encurtar essas situações, eu acho que tem sido primordial. Acho que hoje eu não vivo sem. Curiosidade, qual você usa? Eu utilizo várias, mas o ChatGPT, o Gemini, todos esses Perfeito. estão ali embarcados, o Copilot, todos esses estão embarcados ali no dia a dia. Não, eu pergunto porque eu testei todos, testo todos, e a gente usa o Claudê na empresa como um todo, e é fundamental de fato. Muito bom. Um livro que te marcou? Olha, eu pessoalmente gosto muito de esporte, Uhum. acompanho bastante, é um hobby também praticar. Tem um livro que me marcou bastante, que é a biografia do Agassi, do André Sei. Agassi, o tenista. Uhum. Porque ele vai contando todas as experiências pessoais dele, as dificuldades, e quando a gente identifica, né, um multicampeão, um notável dentro daquilo que ele desempenhou, e entender melhor que aquela rotina não foi só glória, né? Que de Sim. fato teve muita dor, teve muito questionamento, e a gente acaba traçando um paralelo, né, na nossa vida pessoal e profissional. E eu sou muito fã de autoconhecimento, de ter paradas de tempos em tempos para que a gente revise um pouco o nosso comportamento, as nossas atitudes, para que de fato a gente cresça como ser Sim, sem humano, dúvida. como profissional. Eu acho que isso é fundamental, né? Então, sem maiores spoilers, eu acho que foi um livro que me fez pensar bastante, refletir bastante, e eu divido isso com quem está ouvindo aqui. Boa. Mas você joga tênis ou nada? Jogo tênis Então a gente também, precisa então marcar, porque eu tô de volta aí. Voltei essa semana, depois de vai muito ser tempo um parado. prazer. Vamos nessa. E um projeto que te deu orgulho de entregar, um projeto ou que você está entregando aí para compartilhar com a turma. Olha, eu tô há um pouco mais de 20 anos, né, Uhum. nessa estrada de concessões rodoviárias. Eu gosto de destacar bastante a entrega
do início dos trabalhos iniciais de uma concessionária que para a gente foi muito especial na época, que foi a Via Costeira, que é administrada pela Motiva, né? A Via Costeira, que é uma rodovia, a BR-101, são 220 quilômetros no trecho sul de Santa Catarina. Foi um projeto bastante emblemático, porque, de fato, houve um empenho técnico muito grande para a entrega. Uma equipe sensacional que eu tive junto na época. E, de fato, deu muito orgulho, porque quando a gente emplaca essa competência técnica dentro do ambiente rodoviário e vê os resultados com redução de mortes, com tecnologia embarcada, com reconhecimento da sociedade, carimbando, de fato, né, e dando aquele selo social para que uma concessionária esteja ali naquele ambiente por 30 anos, 25 anos, é sensacional. E eu tive muito prazer de participar disso. Talvez, né, nos próximos anos, com a entrega do Rodoanel, que eu acho que a gente vislumbra muito isso, é um projeto enorme. Talvez essa experiência sobreponha, mas hoje eu queria destacar esse projeto que foi tão significativo. Muito bom. E o Rodoanel, aí, como eu mencionei, está todo mundo com bastante expectativa, está na vitrine aí de fato. Tenho certeza que vai ser um ótimo projeto também. Bom, Diogo, obrigado aí mais uma vez pela participação. Chegamos aqui ao fim do nosso podcast. Vamos marcar esse tênis aí qualquer dia. Eu só jogo tênis apostando e valendo, sou bastante competitivo. Quero ver aí se vai conseguir mesmo avançar, mas vamos nessa. Obrigado por estar aqui hoje. Legal, foi um prazer, Pedro. Estamos à disposição. Reforçar o papel da Viap aí em relação a ser uma alavanca de tecnologia de fato para as concessões rodoviárias e que de fato a gente consiga sempre buscar essa validação social de fato, né? Que a sociedade enxergue esse desempenho sendo colocado à prova como um aspecto que vale a pena de fato trafegar nesses ambientes. Então a Viapia agradece também o convite e estaremos à disposição aí. Obrigado mais uma vez. Chegamos ao fim ao Conecta, o podcast da Movia, que liga você à tecnologia, inovação e às rodovias. Mais uma vez, muito obrigado. Acompanhe os próximos episódios aqui do nosso podcast e até já.